vai continuar aqui na nossa Terça do Emprego. Vocês já ouviram falar em soft skills? Esse termo, ele diz respeito às habilidades relacionadas ao comportamento de um profissional no trabalho, como capacidade de comunicação, lidar com as emoções nas diferentes situações. A gente vai falar sobre esse assunto com a psicóloga que é especialista em recrutamento e seleção, que é a Michele Borba Varmelin. Michele, seja muito bem-vinda, um assunto muito importante. Boa tarde para você. Boa tarde, Maria, tudo bem? Michele, então vamos lá, explicar, né, soft skills. O que isso quer dizer? Primeiro vamos traduzir para quem está em casa para explicar certinho. Bom, as soft skills, elas acabam sendo as nossas habilidades, todas as nossas aptidões vinculadas ao lado emocional, né? Então, toda aquela habilidade que a gente tem da área emocional, enfim, tudo aquilo que vai que vai vir através do nosso comportamento. Ótimo. Tá? Então, resumindo, é a forma como a gente se comporta, seja no nosso lado social, enfim, na nossa família e aí no ambiente de trabalho, isso vai se refletir. E aí é tudo aquilo que a gente não consegue colocar no nosso currículo, né? Porque é fora... muito subjetivo tudo isso. Isso, ela é fora as nossas experiências profissionais, as habilidades técnicas. Então, aquilo que eu trago para o ambiente de trabalho, que eu não consigo comprovar com um curso, com uma certificação específica, com uma experiência profissional, ela vai estar no âmbito da nossa soft skill. Que bacana. Dá pra gente listar algumas dessas habilidades para quem está em casa para entender bem? Sim, hoje a gente trabalha muito no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, soft skills vinculadas à capacidade de organização, à capacidade de planejamento, como as coisas estão mudando muito rápido no ambiente de trabalho, cada vez mais a capacidade de adaptação, a flexibilidade, são soft skills que estão muito em pauta e que as lideranças estão procurando trabalhar muito nos colaboradores. Houve um tempo em que isso não era levado tanto em conta, né? Se falava muito das hard skills, que é a pessoa ser boa na técnica ali, no trabalho mesmo, manual, enfim, que pode ser mensurado, né? Diferente dessas soft skills. Agora, hoje em dia, as empresas já estão levando muito em conta essas habilidades comportamentais, né? Anteriormente, a gente levava muito em conta as informações que vinham no currículo profissional do candidato. É claro que essas skills continuam sendo muito importantes para que o profissional consiga desenvolver as habilidades dentro do ambiente de trabalho, mas cada vez mais a gente vem entendendo no ambiente corporativo que as habilidades comportamentais, elas são muito importantes e elas fazem toda a diferença para que o profissional alcance os resultados que são importantes dentro daquele time. E aí, de acordo com o time, eu vou precisar de capacidades e habilidades comportamentais diferentes. Então, por isso que hoje a gente leva muito em conta dentro do processo seletivo o ambiente de trabalho, o momento daquele time, o momento da organização, para entender que tipo de soft skill e que tipo de habilidade esse profissional precisa ter. Até agora me surgiu uma dúvida enquanto você falava, como é que vocês avaliam, porque isso daí você vai ver muito no dia a dia da pessoa numa entrevista de emprego, como é que você vai avaliar se a pessoa é boa, por exemplo, na hora de resolver uma situação ou se ela sabe trabalhar em equipe? Sim, e aí é por isso que o processo seletivo ele não pode envolver só uma etapa, né, Maria? Boa. Então, a gente não está falando de avaliar o profissional somente na entrevista. Cada etapa que você participa, essas habilidades elas vão estar sendo analisadas. Você já está sendo avaliada ali. Total. Então, assim, a forma como você encaminha o seu currículo, a forma como ele vem apresentado, a sua interação. Hoje acontece muita interação com os líderes e com os recrutadores através do WhatsApp, mais do que o e-mail. Então, é super importante estar ligado com isso, porque nesse momento, essas skills elas vão estar sendo analisadas. No momento da entrevista, você vai contar a sua história profissional e, através da sua história, a gente vai interpretar essas habilidades, mas nas pequenas etapas do processo, as soft skills elas ficam mais evidentes do que as hard skills. E tem até as fotos das redes sociais, tem tudo isso que mostra um pouquinho do comportamento da pessoa também, né? Sim, e em alguns casos é importante que o profissional esteja atento mesmo no seu perfil, no perfil do LinkedIn, ali. O que você posta, as coisas que você fala é sempre muito importante. As redes profissionais hoje, elas vão refletir muito, então é importante de a gente estar atento. Tem que cuidar muito com o que sai postando por aí também, né, Michele? Agora, rapidinho pra gente encerrar esse bate-papo sobre as soft skills, eu gostaria que você falasse como desenvolver isso. Porque pode ter gente em casa falando, poxa, esse é meu ponto fraco, eu não consigo trabalhar em equipe, eu trabalho melhor sozinho, né? Mas dependendo daquela vaga, ela precisa lidar com outras pessoas, ter esse controle emocional. Como desenvolver isso?
A soft skill, ela precisa de um trabalho diário, eu diria, assim, né? Que é diferente da hard skill, que você vai fazer um curso técnico e você vai aplicar na prática, no seu cotidiano. A soft skill, ela depende muito de você conseguir aplicá-la e de forma intencional no seu dia a dia. Então, por exemplo, a capacidade de organização que a gente fala tanto, ou a própria habilidade comportamental de relacionamento que a gente fala tanto no ambiente organizacional, se a capacidade de organização não é o meu forte, não é o meu traço forte, de que forma eu desenvolvo ela? Então, diariamente eu posso planejar desafios do dia que envolvam organização. Então, antes de sair, eu vou arrumar o meu quarto, eu vou organizar a minha agenda do dia, eu vou planejar as atividades que eu quero fazer hoje, os meus objetivos ao longo da semana, o meu objetivo do mês. E aí isso vai se tornando algo diário para você e vai sendo um hábito. E aí depois que isso vira um hábito, fica muito mais fácil que essa skill você consiga estar desenvolvendo, não só na sua vida pessoal, mas também profissional. Aquele profissional que sempre chega com a cara amarrada, também não custa dar um bom dia, uma boa tarde, conversar um pouquinho com um amigo, com um colega, né? Saber como é que foi o final de semana. Isso tudo também faz parte do trabalho, né? Faz parte do trabalho. A gente está falando de sociedade, né? Então, quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente está num ambiente social. Então, as mesmas habilidades que eu preciso ter com os meus amigos, dentro da minha casa, ela vai acontecer também no ambiente de trabalho. Pode ser, talvez, um esforço para quem é mais introspectivo, dar um bom dia ou se relacionar com os colegas. Mas é importante que você se force mesmo a dar um bom dia, a cumprimentar, a talvez ir na mesa de alguém. E isso vai se tornando um hábito e cada vez mais natural para você. Mais natural. Muito bom, Michele, psicóloga, especialista em seleção e recrutamento. Muito obrigada pela sua participação aqui, por falar das soft skills no SCC Meio Dia. Eu que agradeço, Maria. Obrigada. Agora a gente vai seguir. Fernando Machado está chegando com outras informações.